sempre difícil a gente definir uma mensagem para compartilhar na palavra de Deus, né? E às vezes eu me encontro meio em dúvida sobre uma palavra ou outra, mas sempre Deus solta uma sinalização. Ontem, quando nós estávamos reunidos ali em família, uma mulher disse assim: porque hoje em dia está faltando homem no mercado. E eu senti que essa era a confirmação de Deus, porque eu vou trabalhar com vocês hoje sobre procura-se homens. Talvez seja um adiantamento do ministério dos homens aqui. E aí, quando eu digo quando as pessoas dizem que está faltando um homem no mercado, não está dizendo que está faltando pessoas do gênero masculino. Obviamente, está faltando homens de verdade. Eu tenho a impressão que a maioria aqui vai se sentir excluída desta palavra hoje, porque a maioria aqui talvez sejam as mulheres, né? Mas não se sinta excluído por não ser o público-alvo dessa mensagem. Eu tenho certeza absoluta que ser homem de verdade implica num processo de amadurecimento. E todos, inclusive as mulheres, fazem parte importantíssima e fundamental na formação de um homem, na formação e na ajuda de um esposo. Eu não quero menosprezar, por favor, irmãos, o papel da mulher, nem, vamos dizer assim, masculinizar as mulheres. Eu me lembro que a minha esposa estava uma vez chorando em casa, assim, muito emotiva, e eu tenho 3 filhos homens, né? E eu não vou falar quem é. Ele virou para a mãe e disse assim: mãe, pare de chorar, seja homem, mulher. E ela, no meio do choro sensível, disse assim: eu vou tentar. Eu não quero masculinizar as mulheres, mas eu quero contar com o esforço delas nesse grande desafio que é de formar homens. Não tentem, irmãs, ser homens ou ocupar o lugar deles. Deus estabeleceu cada qual com o seu papel, mas ajudem-nos a nos tornar homens de verdade. E se você tem filhos, também esse é o seu desafio. Metaforicamente falando, o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou homem vivente. A minha oração hoje pela manhã é que, de certa forma, sejamos capazes de participar nesse processo de formação criativo de Deus, de modelagem no caráter de homens, de modelar homens com valores e virtudes. E a minha esperança é que o Espírito Santo sopre novamente sobre esse ato criativo, de maneira que homens se levantem aqui vivos, ativos e cheios do Espírito Santo. Eu creio que a nossa geração precisa de homens de verdade, mas esse não é um privilégio da nossa geração. Em todas as gerações essa necessidade foi sentida, mas a Bíblia nos relata um tempo em que homens com características bem específicas foram requisitados, foram chamados, foram desafiados. É bem verdade que a Bíblia diz que em João capítulo 4, verso 23, que Deus procura adoradores, que Deus procura pessoas que se coloquem na brecha. Mas houve uma vez em que Deus anunciou ao rei Saul
uma palavra que dizia que ele estava à procura de um homem com determinada característica. 1 Samuel capítulo 13, verso 14, eu convido você para ler. 1 Samuel 13, 14 diz assim: porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu coração. Na versão Ara, segundo o seu coração, é traduzido com um coração que lhe agrada. E Paulo interpretou isso também de forma muito clara em Atos capítulo 13, verso 22, em que ele diz que o homem segundo o coração de Deus é aquele que cumpre toda a vontade de Deus, aquele que se agrada em cumprir a vontade de Deus. Deus então anuncia a Saul: eu estou à procura de um homem segundo o meu coração. Quando falo então que Deus está à procura, essa talvez seja a primeira coisa mais importante que Ele deseja encontrar. Observe que o contexto primário em que essa palavra é liberada, Saul desobedece à voz de Deus, porque se viu pressionado pelas circunstâncias, se viu pressionado por causa da demora do profeta, que não havia chegado para oferecer sacrifício, e ele percebe que o povo se dispersa. Então aquelas circunstâncias pressionaram Saul, e ele então oferece sacrifício, algo que era de exclusiva competência de um sacerdote. Ele desobedece à voz de Deus. Assim, ser um homem segundo o coração de Deus é querer agradá-lo acima de qualquer coisa. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser capaz, como diz um amigo nosso, poeta que faleceu recentemente, é ser capaz de contrariar os caminhos da população. Se as pessoas se dispersam, se as pessoas se vão, você se mantém firme. Se as pessoas te pressionam, você se mantém firme. Ser um homem segundo o coração de Deus é ter consciência do seu papel na história. Deus não havia chamado Saul para ser sacerdote, e sim rei. E ele tinha que se contentar com este papel de ser rei, que não era pouca coisa. Mas é ter consciência do que Deus nos chamou para realizarmos. É óbvio, queridos, que no sentido maturacional, ninguém nasce homem. Todos nós nascemos bebê. Passamos logo a seguir a ser meninos. Meninos que precisam ser forjados como homens, forjados em suas personalidades, a fim de que se tornem prioritariamente homens segundo o coração de Deus. Acho que é um privilégio para as mulheres ter um homem que seja segundo o coração de Deus ao seu lado. Você pode dizer amém, irmãs, ou não? Acho que sim. Homens que aprendam, foi o que Jaque ministrou aqui para as mulheres, a reger os seus corações. O Salmo 78, verso 8 nos diz isso: e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel a Deus. Fato é que o que determina a maturidade de alguém não é o número de anos. Há muitas pessoas idosas ou mais velhas que não passam de crianças. E há muitas pessoas novas que já possuem uma certa maturidade, demonstram uma hombridade.
E a palavra hombridade tem muitos significados. Significa masculinidade, viril, mas também significa destemido, corajoso, honrado e íntegro. Não apenas aspectos físicos, mas também aspectos interiores. E é interessante que Deus então anuncia a Saul: estou a procurar um homem segundo o meu coração. E depois que passa o tempo, Deus então envia o profeta para achar este homem segundo o coração de Deus. Para encontrar tal homem. Deus tinha anunciado, mas Samuel mesmo não conhecia o homem. Mas Deus vai ensinar o profeta a reconhecer ou a procurar um homem segundo o seu coração. Quero fazer um parênteses aqui para as irmãs que ainda são solteiras. Talvez você procure um belo, talvez você procure alguém estruturado financeiramente, talvez você procure alguém resolvido. Não há nada errado nisso, mas acima de tudo, procure um coração. Procure um homem segundo o coração de Deus. Alguém que é sensível à voz de Deus. E Deus está ensinando então o profeta. Samuel é orientado a ir à procura deste homem, a encontrar o homem segundo o coração de Deus. Olhe para mim, homem, não se preocupe se você ainda não foi encontrado, visto ou reconhecido. Não se preocupe se você ainda não foi promovido. O importante é se Deus já encontrou um coração dentro de você que o agrada. O importante é se o seu coração procura agradá-lo em todas as coisas. Se o seu coração é assim, é só uma questão de tempo. Você também será achado pelos homens. Se Deus já te encontrou, é só uma questão de tempo. Não se apegue aos seus sentimentos. Não se preocupe se você não foi convidado para participar da mesa da diretoria. Se você foi excluído ou preterido. Se a sua aparência ou o seu porte não está à altura dos seus irmãos. O importante é manter um coração que procura agradar a Deus em tudo. O importante é você ser um homem segundo o coração de Deus. E talvez esse seja o maior de todos os testes. Todo mundo passa por o teste do esquecimento, todo mundo passa pelo teste de ser excluído. Sabe por quê? Porque aí a gente desenvolve a maior de todas as características. A quem eu quero agradar? As pessoas ou a Deus? Deus então envia Samuel à casa de Jessé. Todos os irmãos estão reunidos ali. Todos os candidatos estão reunidos ali. Deus não está apenas desejoso de apontar quem é o homem segundo o coração dele. Deus está ensinando um profeta, um sacerdote, a discernir o coração dos homens e não se vislumbrar apenas com a aparência. Quando chega o primeiro filho de Jessé, forte, bonito como eu, assim, alto, musculoso, brincadeira, Samuel se impressiona e diz: certamente é esse. Samuel ainda é impressionado pelos olhares humanos, pelos modelos humanos. Mas Deus disse para ele no verso 7 do capítulo 16 de 1 Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus está preocupado com o seu coração. Por isso que em Provérbios diz: filho meu,
dá-me o teu coração. Eu me lembro de um pastor uma vez que foi fazer uma sabatina para ser escolhido, se ele seria pastor numa igreja ou não. E lá pelas tantas o pastor perguntou: irmãos, vocês estão preocupados com a minha mente ou com as minhas mãos? Esse pastor candidato. E me contaram essa história e eu disse para eles, para essa pessoa que me contou a história, sabe qual teria sido a minha resposta? Eu não estou preocupado nem com a sua mente, nem com as suas mãos. Eu não estou preocupado se você é intelectual ou se você é muito ativo na obra. Eu só estou preocupado com o seu coração, porque quando a gente tem o coração, tem tudo. E o que Deus só quer é o coração, porque Ele quer tudo. É interessante notar que antes da escolha de Davi, o homem que havia sido escolhido era Saul. E diz assim, 1 Samuel capítulo 9, 2, eu preciso adiantar. Olha a descrição de Saul. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía de todo o povo. O profeta então tem um modelo, um padrão de beleza, um padrão que preencheria o reinado. Deus tem outro. E Deus precisa quebrar os padrões, os paradigmas daquele sacerdote. Isso significa que nós devemos ser descuidados com a nossa aparência? De forma nenhuma. Mas nós precisamos ter muito mais do que um cartão de visita. Nós precisamos muito mais do que apresentação. A gente precisa ter conteúdo. Observe a descrição de Davi quando ele é escolhido como rei. Era ruivo, de belo aspecto. Há uma versão que diz de belos olhos. Alguém diz que a gente conhece as pessoas pelos olhos, né? Porque os olhos, diz o ditado, são as janelas da alma. Então, alguém que olha, você tem que discernir o olhar. E diz assim a palavra de Deus a respeito de Davi: de admirável presença. Mas Deus não está impressionado com a aparência de Davi, Deus vê o interior. E no seu interior ele encontra a maior de todas as virtudes, que é a virtude de querer agradá-lo em tudo. Portanto, não adianta só cuidar da aparência. É importante, tá, meu irmão? Tomar um banhozinho, usar um perfume, ser cheirosinho. Mas, acima de tudo, é necessário ter um coração puro, um coração que procura agradar a Deus. Depois que todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, apesar de serem bons candidatos a rei, nenhum deles foi escolhido. Então reivindicaram a presença de Davi. E provavelmente Davi não foi chamado porque ele era jovem demais. Ninguém considerava que ele poderia ser um bom candidato. Para se ter uma ideia, alguns comentaristas acreditam que Davi devia ter, quando enfrentou Golias, no máximo 19 anos. Isso aconteceu, a escolha aconteceu antes disso. E por que isso? Por uma razão muito simples, porque a partir de 20 anos, todas as pessoas deveriam servir o exército, estariam no fronte da batalha. E Davi não estava lá. Ele era novo. Mas quando Davi entra naquele banquete, ou entra naquela sala, Deus disse: este é o homem, unge-o como rei. E essa se torna a unção do chamado de Davi, da separação de Davi e da promessa de Davi, que ele seria rei. E diz assim, 1 Samuel 16, verso 13, olha que coisa maravilhosa. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos,
E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Um homem segundo o coração de Deus, que é cheio da presença de Deus. É isso que Deus está à procura. A segunda vez que nós encontramos a procura de um homem nessa história de Davi foi por ocasião da necessidade de preenchimento de uma vaga para trabalhar no palácio. Saul estava atormentado por espíritos malignos, perturbado mentalmente, e foi prescrito para ele a necessidade de encontrar alguém que tocasse bem harpa, para que ele pudesse então ser aliviado das suas tensões. Quero ressaltar isso de uma forma muito importante. O ambiente pode acalmar ou pode excitar. Pega uma criança, você quer fazê-la dormir, aí você bota uma música bem agitada. Você vai ver quando é que você vai dormir. Mas veja então que alguém, eu poderia dizer assim, do RH, dá uma sugestão a Saul. 1 Samuel capítulo 16, versos 15 a 16. E os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene os servos, os quais estão diante de ti, que procurem um homem que seja hábil tocador de harpa. E sucederá que quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão e tu ficarás bem. Então, na consulta do RH, indicaram um candidato para a vaga. Precisavam de um homem. E alguém disse assim: eu conheço um homem. Verso 18. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Rapidamente, eu vou descrever o currículo deste homem. Sabe tocar bem, ou seja, ele é habilidoso, ele é instruído, ele é conhecedor, ele tem habilidades naturais desenvolvidas. Homem, eu e você precisamos desenvolver as habilidades que Deus colocou em nossas mãos. Eu e você precisamos multiplicar os talentos que Ele confiou em nossas mãos. Eu e você precisamos nos tornar habilidosos. Mães, pais, observem as características de personalidade de cada filho e comecem a investir nessas áreas da vida deles. É desenvolvimento. Segundo, homem valente, forte e corajoso, é o sentido original. Homem de guerra. É interessante que nós não temos registro algum que Davi tenha participado anteriormente de qualquer guerra, mas ele já era reconhecido como alguém que de certa forma vencia ou lutava suas guerras pessoais, os seus enfrentamentos pessoais. Ele era um homem sisudo nas palavras. Numa versão aí diz prudente. Esses dias eu recebi um elogio muito grande de um irmão querido. Ele não é irmão da igreja assim, ele é simpatizante. E a gente estava conversando e ele falou comigo: Israel, eu fui no dentista fazer um implante e o dentista me deu uma anestesia. E lá pelas tantas na cirurgia, o efeito da anestesia passou, eu comecei a sentir dor. E eu pedi ele para aplicar mais anestesia. Quando nós estávamos conversando sobre isso, chega um pastor amigo meu
E esse simpatizante do Evangelho, querendo assim me elogiar, disse assim: pastor, olha, eu gosto muito da sua palavra, mas o Israel, quando fala, é tão calmo, transmite tanta paz, que eu fico envergonhado porque eu durmo, que é uma coisa. Aí eu disse para ele assim: querido, a próxima vez que você for ao dentista, ao invés de você utilizar um anestésico, me chama, porque aí eu vou ministrar para você ali. Ou seja, Davi não era como a minha palavra tão, vamos dizer assim, de ninar. Ele era um homem prudente nas palavras. E isso é muito importante, que ele tinha uma boa aparência. Mas a coisa mais importante que Davi tinha era que o Senhor era com ele. Esse é o diferencial de um homem que essa sociedade está à procura. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus e que o Senhor é com ele. Tem habilidades, sabe falar bem, tem aparência, sim, mas o diferencial é a presença de Deus. Será que naquela corte do rei Saul não havia ninguém que sabia tocar bem? Será que naquela corte não havia ninguém de boa aparência? Será que naquela corte não havia ninguém que soubesse falar bem? Claro que havia. Mas o diferencial na vida de Davi é a presença de Deus. E o que vai fazer diferença na sua vida, diante de todas as habilidades que o Senhor foi acrescentando no seu coração, é a presença de Deus na sua vida. Olha o exemplo de José. Ele chegou a ser o segundo homem do Egito, por quê? Porque o Senhor era com ele. Faraó disse: quem é que tem os espíritos dos deuses como este homem? Daniel, na cova dos leões. São os homens cheios da presença de Deus que fazem diferença, e é estes homens que a nossa sociedade está à procura. Não apenas homens habilidosos, não apenas homens capazes, mas homens que carregam a presença e a unção do Espírito Santo de Deus. Quando Davi tocava sua harpa, algo de espiritual acontecia, algo de sobrenatural acontecia. E é isso que nós precisamos gerar no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente profissional. Queridos, nossa sociedade está tão aflita, angustiada, sem esperança, perturbada, vazia, doente. O que a nossa sociedade precisa é de homens cheios do Espírito Santo, que transmitam a presença de Deus, que afaste as forças das trevas, que gere esperança, que produza uma sanidade para a glória e louvor do nome de Jesus. Esses dias eu ouvi um estudo, eu ainda não achei o autor desse estudo, mas eu só queria trazer isso para vocês. Alguém fez um estudo que, estudando a masculinidade, o homem ao longo da história desenvolveu algumas características. A primeira, o homem se tornou herói, ele precisava da força para conquistar a caça. Segundo, o homem se tornou religioso. Terceiro, o homem se tornou racional, equilíbrio. Temos homens racionais aqui? Equilibrado, chora quase nada. O homem se tornou econômico, eu tenho que prover minha família, eu tenho que ganhar dinheiro. E por fim, na modernidade, o homem está se tornando um homem psicológico. O que é um homem psicológico? É um homem sensível, afetuoso, amoroso, às vezes até demais, mas ele está se tornando assim. Eu pergunto a você, fazendo aqui rapidinho, seu pai, só para fazer, não estamos criticando o pai não, até porque meu filho está aqui, né? Senão eu estou lascado, né? Seu pai foi um herói, um religioso, um racional, um econômico ou um pai psicológico?
Econômico é aquele pai que trabalha, eu quero dar boa vida, sustentar a família. Para a gente não culpar os pais, porque aí eu tiro um pouco da minha carga. E você, como homem? Você é um herói? Você é religioso? Você é racional, econômico ou psicológico? Eu diria para vocês, com toda certeza, nós precisamos ser homens mais completos. Precisamos ser valentes? Amém. Precisamos ter fé? Amém. Precisamos ser mais estáveis? Amém. Precisamos correr atrás para ganhar o nosso pão? Amém. Precisamos ser sensíveis, afetivos? Amém. Não podemos ser uma coisa só. Veja então que Deus está à procura de um homem segundo o seu coração. A sociedade está à procura de um homem que tenha a presença de Deus. Mas nós não paramos por aí. Porque, mais uma vez, se procurou um homem naquela época. E foi por ocasião do confronto com Golias. Diz assim, 1 Samuel capítulo 17, verso 8. Beberam água aqui. Posto em pé, clamava às tropas de Israel e dizia-lhes: por que saíste a formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem. Procurem um homem. Achem um homem que venha lutar comigo. Deus procura um homem segundo o coração dele. A sociedade procura um homem que seja habilidoso, que tenha boa aparência, que fala bem, mas que tenha a presença de Deus. E agora se procura um homem por um confronto espiritual. Encontrem um homem. Verso 10, mesmo capítulo 17. Eu desafio hoje a tropas de Israel: dá-me um homem. Você está entendendo por que o inimigo luta tanto contra a masculinidade? Sempre houve lutas das forças do mal contra a masculinidade, contra o homem, contra a mulher também. Não fiquem pensando que não, mas existem muito. Tanto que Deus disse lá no Éden para a mulher: porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. O inimigo é adversário, mas na atualidade o inimigo está lutando contra a masculinidade. Eu tenho contado isso assim em muitos lugares que eu vou e conto, para vocês entenderem a dimensão da luta espiritual que a gente está passando. Eu estava conversando esses dias com um irmão muito querido, um homem de Deus, adorador, e ele me contou uma história. Ele disse assim: quando eu tinha 3 anos de idade, eu estava sentado na cadeirinha atrás do carro, os meus pais à frente, e eu estava sentado e eu ouvi algo, e eu me lembro como se fosse hoje. Comecei a chorar, e os meus pais viraram para trás e disseram: por que você está chorando? Ele disse assim: pai, eu ouvi que eu sou uma menina. Eu quero que você entenda que a nossa luta não é brincadeira, porque se Deus fala com Samuel quando ainda é novo, o inimigo está todo o tempo falando aos nossos ouvidos, ainda que sejamos infantes. E eu fiquei a pensar, se aquele menino ouviu isso e teve coragem de falar para os seus pais, quantos meninos estão ouvindo essa mentira e não têm coragem de falar para os seus pais?
E os pais começaram então a trabalhar, a desenvolver, a forjar a identidade, a masculinidade na vida daquele filho. Louvado seja o Senhor, porque conseguiram um bom resultado. O Senhor é muito bom. Você já parou para pensar qual é a imagem da masculinidade na nossa sociedade? Como a sociedade distorce o padrão da masculinidade? Como generaliza o padrão da masculinidade? Como se todos os homens fossem misóginos, preconceituosos, machistas, grosseiros. Diante do desafio de Golias, todos os guerreiros ficaram amedrontados sobremaneira, ficaram entrincheirados por 40 dias, pela manhã e pela tarde. Golias repetia a mesma coisa: dá-me um homem. E ninguém se levantava, não se achou nenhum homem entre eles que se dispusesse a enfrentar. E Davi, então, nas suas indas para levar mantimento aos seus irmãos, certa vez, movido pela curiosidade, ouve o que Golias afronta. E ele então se dispõe a lutar. Veja, ele ouviu o que todo mundo ouviu. Ele ouviu a afronta de Golias, mas por 3 vezes, se você reparar na palavra de Deus, por 3 vezes ele pergunta: o que se dará ao homem que enfrentar esse gigante? E eles repetem: olha, quem enfrentar esse gigante, o rei vai dar riqueza, o rei vai dar sua filha como esposa e isenção de impostos. Aquele homem disse: é isso que quero. O que Davi faz? Ao invés de concentrar naquilo que Golias estava dizendo, ele se concentra na promessa que havia sido liberada. Eu vou ganhar uma esposa, vou ganhar riquezas e vou ganhar ainda isenção de impostos. Imagino que essa talvez seja melhor, porque ganhar riqueza com um imposto muito alto não resolve muita coisa também não. Ele se concentra na promessa. Davi tinha ciência que ele não tinha treinamento militar, mas as suas experiências anteriores demonstravam que Deus o havia usado a sua vida para livrar as ovelhas da boca do leão e do urso. Ele tinha uma profunda confiança no Senhor dos Exércitos, e ele então se dispõe a lutar. Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração por causa dele. O teu servo irá e pelejará com este filisteu. Há desafios gigantescos na nossa sociedade. Há desafios espirituais imensos na nossa sociedade. Há uma propaganda, há um sistema massivo que quer cancelar e abafar as vozes contrárias. Mais do que nunca precisamos que Deus suscite homens segundo o seu coração, que carregam a sua presença no ambiente por onde entram e que aprendam a enfrentar os Golias da nossa geração. Quero caminhar para o fim. Eu tenho certeza absoluta que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nenhum homem foi plenamente segundo o coração de Deus como Jesus. Nenhum homem. Davi, quando mais tarde desobedeceu à voz de Deus, quando mais velho, não seguiu todos os preceitos de Deus. Em decorrência da sua transgressão, ele
fez o maior de todos os desabafos e um dos maiores de todos os clamores que alguém pode fazer. Salmos 51, versos 11 e 12. Ele diz assim: não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da minha salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Veja, Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi cheio da presença de Deus, enfrentou Golias. Mais tarde, Davi desagrada a Deus. Eu não vou pedir você para levantar a mão, mas eu tenho certeza que você já desagradou a Deus em alguns momentos. Davi, por causa da sua transgressão, vê a pior de todas as coisas que pode acontecer no ser humano, como se o Espírito Santo se esvaísse dele. E ele diz: por favor, não me retires da tua presença. E por fim, ele quase morre enfrentando um outro descendente dos filisteus. Se não fosse Abisai, ele teria sido morto. Queridos, é possível que em determinados momentos da vida, eu e você não tenhamos conseguido ser homens segundo o coração de Deus. Em alguns momentos da vida não tenhamos conseguido ser o que a sociedade precisa. Ao invés de trazer a presença de Deus, nos calamos. É possível que em determinado momento não tenhamos conseguido ser alguém que o mundo espiritual teme. Mas eu creio que há esperança para nós. Porque um dos sentidos da morte de Jesus é que Jesus veio restaurar em nós a imagem de Deus, a imagem plena que Ele tinha para cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus, e eu quero que você acompanhe comigo. Romanos 8, 29, nos fala exatamente isso. Eu quero ler com você. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus chamou você e a mim, não só os homens, mas homens e mulheres, para sermos a imagem de Jesus, parecidos com Ele. As distorções que tivemos em consequência do pecado, da nossa formação, das nossas interpretações erradas, Deus está trabalhando em nossas vidas para que sejamos parecidos com Ele, porque ninguém procurou agradar mais ao Pai do que o próprio Jesus. Diz a palavra de Deus, Hebreus 10, 7, eis-me aqui, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A única coisa que agradava a Jesus era fazer a vontade do Pai, mesmo quando ele desagradava a si mesmo. E Deus ainda continua procurando o homem segundo o seu coração, e homens segundo o seu coração são homens que procuram agradá-lo acima de todas as coisas. Jesus viveu nessa terra, fazendo bem, diz Atos 10, 38, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você pode lembrar daquele episódio do endemoniado gadareno, que tinha uma legião, que ninguém podia prendê-lo, que ninguém podia segurá-lo, mas quando Jesus desembarca, aquele homem vai em direção a Jesus e de joelhos reconhece, se submete, porque a presença de Deus sobre a vida de Jesus fazia toda a diferença. Golias foi vencido por Davi,
Mas o nosso Cristo, Colossenses 2,15, despojou todo principado e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Cristo é o nosso modelo. E Deus está trabalhando a fim de resgatar em nós a imagem do seu Filho. E em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Ei, vou me dirigir ao homem. Talvez você tenha sido covarde em algum momento, ausente, omisso. Talvez você tenha feito coisas que não agradou ao Senhor em determinados momentos. Talvez você não tenha se disponibilizado para enfrentar os Golias que estavam diante de você. Mas Deus está trabalhando para restaurar a sua vida. Deus está restaurando a sua masculinidade. Deus está trabalhando para tornar você um homem de verdade. Não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões que estão restritamente, ou estritamente, melhor dizendo, em Jesus Cristo. Termino então lendo ou citando Gálatas capítulo 4, 19, em que Paulo clama, e esse tem sido um dos meus clamores nesses dias. Como eu disse aos irmãos, eu tenho 3 filhos homens, e agora, aqui da parte do Miguel, eu tenho 3 netos homens. Se você pensa que a responsabilidade diminuiu, não, acho que multiplicou. Porque um pai até pode deixar de sustentar um filho em determinada época, mas jamais pode deixar de interceder e clamar ao Senhor por eles. E Paulo diz assim: eu sinto dores de parto, eu clamo, eu intercedo, até que Cristo seja formado em vós. Eu sei que eu ainda estou longe de ter a imagem de Deus em minha vida, em sua plenitude, mas o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está agindo, até que Cristo, a imagem de Cristo, o homem perfeito, se torne uma realidade na minha vida. Eu tenho certeza que, eu não posso dizer por você, mas posso dizer por mim, quantas vezes não fui o marido que a minha mulher precisou, quantas das vezes não consegui ser o pai que os meus filhos precisaram, quantas das vezes não consegui ser o líder, quantas das vezes não consegui trazer a presença de Deus, quantas das vezes, ao invés de me colocar em oração para guerrear contra Golias, eu estava dormindo ou amedrontado por trás de uma montanha. Mas eu tenho aceitado o desafio, e eu quero aceitar esse desafio junto com os irmãos, que Deus restaure sua glória, sua imagem em mim, e eu não descansarei até que Cristo seja formado em mim, até que essa imagem seja restaurada em mim. Eu ainda não sou o que deveria ser, mas estou caminhando e desejo ser aquilo que Deus me chamou para ser. E esse é o desafio que está diante de nós. Eu queria orar nesta manhã pelos homens. Eu queria contar com a ajuda das irmãs, porque bom as solteiras, né? Que elas se casem com um homem segundo o coração de Deus, que traga a presença de Deus, que enfrente o mundo espiritual com autoridade. Mas eu quero orar, contar com a ajuda das mães. Quem sabe você tem filhos homens e está nessa luta para formar homens de verdade. Mas se você não tem filhos homens, né? A Ana aqui ainda não tem filho homem, né? Mas tem um marido.
Eu sei que o Will é quase um homem completo, né? Acho que falta um pouquinho ainda. Ela pode orar por ele. E o que nós queremos orar hoje? Primeiro, Senhor, faça o meu coração conforme o teu coração, um coração que deseja te agradar em tudo. Senhor, que eu desenvolva as habilidades profissionais, ministeriais, mas acima de tudo que eu leve a tua presença, de maneira que isso se torne um diferencial onde estou, onde trabalho, onde vivo, com quem eu convivo. Por fim, que eu seja um homem que se levante para enfrentar as guerras, as batalhas, que enfrente o Golias, não confiado nas suas próprias experiências anteriores, mas confiado no nome do Senhor dos Exércitos, a quem os nossos inimigos insistem a afrontar, mas eles vão saber que há Deus em Israel, que há Deus na igreja do Senhor Jesus e que Ele luta por nós. Homens, fiquem de pé.